Mas, senhores, e também a presença hoje aqui da Jorge. Jorge, obrigado pela visita com a gente aqui. A gente tem 10 minutos aqui para jogar para a opinião pública. É um assunto que a gente pode ampliar também, mas é fundamental nossa conversa hoje. O presidente José Henrique, a Jorge, que é executivo, o doutor Maurício, o assunto, Prefeitura de Farroupilha tem que realizar compras de várias mercadorias, enfim, uma vasta... Diariamente. Maquinário, desde material daqui, dali, enfim, construção. E a gente tem visto, não sei se há muito tempo, poucas empresas de Farroupilha têm que se cadastrar para oferecer. Mas, enfim, mas a gente tem visto pouca gente, no caso, poucos empresários de Farroupilha vendendo. Aí fica a pergunta, a prefeitura está boicotando o farroupilhense ou o farroupilhense não tem demonstrado interesse? O que dá para falar, presidente? Boa tarde, Rogério e os ouvintes. Na verdade, não tem, digamos assim, a prefeitura não está fazendo nada de boicote, né? O que a gente observa, isso já desde que o observatório começou a atuar, é que existe pouco interesse das empresas de Farroupilha participar das licitações. Mas será por quê? Pois é, aí que entra a situação. A gente não sabe exatamente por quê. Digamos assim, a prefeitura é um ótimo pagador. Ela está pagando tudo em dia, em menos de 30 dias as pessoas todas estão recebendo. Aí, presidente, seria a primeira, quando a gente conversa assim, será que a prefeitura não paga em dia? E aí afastou o pessoal, a prefeitura paga em dia? Sim, paga em dia, né, e paga bem. Então, a gente acha que de repente está havendo uma falta de interesse, digamos, e um dos 4 eixos de atuação do observatório é esse de fomentar as pequenas empresas e o comércio na cidade. Porque, digamos assim, se comprar aqui de Farroupilha, vai aumentar emprego, vai aumentar mais salário, os impostos ficam aqui, ou seja, a gente cria um círculo virtuoso circula aqui. Exatamente. Então, o objetivo da gente estar aqui hoje é o de, digamos assim, usar a Rádio Espaço para pedir para as pessoas, quem tem seu comércio, a sua indústria, que entre em contato com a gente e passe o contato para a gente. A nossa ideia é criar uma caixa de e-mail e, à medida que as licitações vão saindo, a gente informa essas empresas dizendo, olha, tem uma licitação assim, assado. A gente já fez até em 2018, se eu não me engano, né? A gente fez um trabalho junto com o pessoal de compras da prefeitura, onde a gente tentou capacitar algumas empresas, né, digamos, a dar algumas orientações de como participar da licitação. São coisas simples. Se ela está bem em termos de escritura fiscal, ela não tem que fazer mais nada, né? Então é um processo simples, só que tem que começar a se interessar. A gente fez um trabalho ali, mais ou menos um levantamento, né? Então, onde que entre pregão presencial e pregão eletrônico, em torno de 13% é que empresas de Farroupilha vendem para a prefeitura. Muito pouco. Muito pouco. Mas só para a gente provocar, Jorge, a gente na conversa também, Maurício, José Henrique, a gente falava no começo, o leque, no caso, é enorme, né? Digamos, principalmente, para falar, não só o maquinário, de repente, pode ser de fora, a questão, mas, digamos, automóveis, material de construção que é muito frequente. Gêneros alimentícios? Sim. Gêneros alimentícios? Tem todas as merendas escolares, tem todos os lanches para os CRAS. Então, digamos assim, materiais elétricos. Material elétrico. Papelaria. Até hoje eu estava analisando ali uma despensa eletrônica que a vencedora, né, a empresa vencedora foi de Goiás. Em que ano isso? Agora? Hoje? De alimentos. Gênero alimentício, não precisa. Biscoitos. Então vejam, Rogério, uma empresa de Goiás fornecendo Anápolis, né, alimentos aqui para o município de Farroupilha. Então, qual é o nosso objetivo hoje? Assim, o observatório muitas vezes é visto como a função do observatório é fiscalizar a prefeitura. Na verdade, não é nem fiscalizar, é monitorar as contas públicas. Esse é um dos nossos eixos. O outro é transparência. O outro é educação fiscal e o outro, que é o que nós estamos falando hoje, é fomentar as atividades das pequenas e médias empresas. Então, o que nós gostaríamos? Nós gostaríamos de auxiliar, o Observatório Social de Farroupilha gostaria de auxiliar as empresas de Farroupilha
ou pessoas físicas, né, que venham a possibilitar o fornecimento de serviços e produtos, para que começam a se antenar com a possibilidade de vender produtos ou serviços para a prefeitura. Não, eu estou só com a questão, pegando o lado negativo, até pela história que a gente tem, enfim, a gente se acostuma, infelizmente, quando você assim, vai vender para um órgão público as licitações, enfim, mas de repente, né, eu estou complicando assim, mas pode ser a realidade que muita gente pensa, que quando vem toda a licitação, o que nos obriga, ela está dirigida não para minha empresa aqui de Farroupilha, tem coisas que pede que eu não tenho, e que só uma empresa de Goiás, pegando um exemplo, tenha. Pegou aí, é uma preocupação que a gente tem. Que é o que ocorre muito, né? Ocorre muito, direcionamento de licitações, né? Agora, uma coisa é eu direcionar, né, fazer uma licitação para comprar uma máquina específica que tenha determinadas características, ou um veículo que a gente inclusive até observou em algumas licitações e chamou a atenção o município de que estavam estabelecendo requisitos que no nosso entendimento meio que direcionava a licitação. Então, mas eu diria que a grande maioria, né, Magarinha e Jorge, das licitações, sim, por exemplo, gêneros alimentícios, comprar biscoito, né, isso é muito simples. Pão, né, bolacha. Isso é algo que é genérico, qualquer um pode, que fabrica, pode fornecer. A iniciativa do observatório, olha, sensacional, que é necessário. Mas aí o presidente, o José Henrique, salientou, entrem em contato, sim, com o observatório, que aí vem vocês vão fornecer para nós, quem quiser vender, olha, tá pintando essa licitação, a senhora está tá ok. Se quiser, vai atrás. É por aí? Isso, exatamente. Né? Mas sem ter contato direto, de que forma? Bom, pode entrar em contato com o nosso celular, né, que é o 999 19 22 60. Tem as nossas redes sociais. Pode ir pessoalmente lá na nossa sala, lá, que fica lá no campus da UX. Isso. Né? Então, por esses meios aí, a gente entra em contato depois. A gente tinha pensado em tentar primeiro acessar as entidades de classes, né? Mas daí o Maurício lembrou de que hoje tem a Lei Geral de Proteção de Dados e que eles não podem passar essa informação. Então é por isso que a gente se lembrou, vamos tentar usar a Rádio Espaço, né? E daí as pessoas que têm interesse que entram em contato com a gente. A gente está pensando também em, de repente, ir falar com essas entidades de classe para que elas possam, pedir para os seus associados, olha, se tu tiver interesse eu posso passar o e-mail para eles. Então a gente porque é uma notícia boa, não é se a empresa está em dia, e a grande maioria está em dia, é quase a totalidade, aí quer dizer, agiliza. Mas, por exemplo, aqui, eu não vou dizer o nome dele, sou diretor de uma empresa de Farroupilha que vende tubos de PEAD. Vendi antigamente para a prefeitura, hoje não consigo mais vender, sendo que eles estão comprando os tubos de São Paulo e pagando muito mais caro o frete. Fica difícil de entender, eu não consigo mais vender, ou por quê? Porque se ele está com toda a parte de escritura legal, a única coisa que ele não consegue é preço, eu imagino, porque eu não sei, eu acho que deve ser aqueles tubos para esgoto, coisa assim, eu não sei exatamente o que é o PAD, mas normalmente a prefeitura, quando ela compra essas coisas, são baseadas em normas, são coisas meio que... Mas eu entendi, porque de repente o preço dele, o frete que vem de São Paulo, só que o frete de repente... E outra, Rogério, o que aumentou bastante nos últimos anos foi as questões eletrônicas, né? As licitações eletrônicas, dispensa eletrônica, pregão eletrônico. Então, supondo, né, que empresas talvez não se cadastraram lá no Comprasnet, que é uma regrinha, né, para poder estar participando ali e ofertando, né, fazendo os lances, né. Então a gente vai orientar e tem lá no edital, acessa o portal da transparência, abre o edital, lá está explicadinho, né, acessa lá bem certinho, acessa o site do Comprasnet e se cadastra ou tem que estar cadastrado para poder participar. Então a parte virtual, a gente sabe que hoje em dia tem aumentado muito. Então pregão eletrônico muito mais ainda, né, nessas questões. Então acho que pode ser
né? Supondo que seja um dos motivos, de repente, as pessoas terem sentido um pouco a diferença, porque mais antigamente era presencial, eram as coisas mais, né, manuais, agora elas estão mais eletrônicas. Então, mas supondo, Geórgia falando, né? Mas só uma pergunta para a gente fechar aqui, e o assunto a gente está lançando hoje, se puder, semana que vem a gente voltar, a dar uma atualizada, mas a questão, as pessoas que estão nos ouvindo, que eu estou imaginando aqui, tenho dúvidas, já fui, parei, tenho dúvidas, a questão eletrônica, de repente, não entendi muito bem. O Observatório Social pode ajudar na orientação? Podemos. Nós temos até um manualzinho que a gente está preparando tanto para os voluntários como para as empresas terem as informações. E tanto no site lá da Comprasnet tem os manuaizinhos lá também, mas a gente orienta, a gente indica. Nós queremos ajudar as empresas de Farroupilha a venderem para o município de Farroupilha. É isso aí. Esse é o objetivo. É isso aí. Excelente. E que o dinheiro fique aqui em Farroupilha. Em cima de toda a questão legal, sem querer alterar nada, mas que o farroupilhense tenha essa prioridade, enfim. Exatamente. Mas embora que é aberto para todo mundo, mas que o farroupilhense não fique de fora. Que o percentual 13% é pouco. Muito. Gente, obrigado. Até uma próxima. Nós que agradecemos. Rogério. Voz do Brasil está conversando e a gente volta amanhã cedinho aqui na Espaço FM. E o fim da tarde, 15:45, o fim de expediente, com Borfar Seguros, TerraSol e SESI. Até amanhã. Secretária da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério do Meio Ambiente, Marta Giannick. Boa noite, secretária. Boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem também. Um prazer estar aqui novamente. Secretária, primeiro vamos começar explicando de que forma o Floresta Mais Amazônia apoia iniciativas de conservação e recuperação da vegetação nativa. O Floresta Mais Amazônia, ele tem 4 grandes modalidades que são destinadas à conservação e à recuperação. 2 delas são voltadas para produtores rurais abaixo de 4 módulos fiscais, que conservam suas áreas acima do mínimo exigido pelo Código Florestal, ou seja, acima do mínimo da reserva legal, e aqueles que precisam recuperar suas APPs. As outras 2 modalidades, a modalidade voltada para comunidades, ela vai beneficiar comunidades tradicionais e povos indígenas que submeterem projetos de melhora de gestão territorial como um todo. E, por fim, a última modalidade, inovação, também vai trazer inovação na área de pagamento por serviços ambientais, recuperação e conservação da vegetação nativa também. Esses projetos, então, eles podem ser apresentados até o dia 10 da próxima sexta-feira. Como é que devem ser esses projetos? Esses projetos que estão abertos os editais até o dia 10, eles são especificamente voltados para a modalidade comunidades. Então, se você faz parte, na verdade, de uma comunidade extrativista lá no meio da Amazônia e você tem uma ótima ideia de como melhorar a floresta que você já faz o monitoramento, como que você conserva a sua floresta, como que você pode recuperar a sua floresta, como que se você tem uma cadeia produtiva que você toma conta, eu quero melhorar a cadeia da castanha aqui na minha região, eu quero ser melhor, coletar melhor, quero trazer uma planta de beneficiamento. Se você tem essas ideias, você pode colocá-las no papel e submeter para o Ministério do Meio Ambiente, junto com o PNUD, que é o Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o nosso parceiro também no desenvolvimento desse projeto. E aí as melhores ideias vão ser selecionadas. E quais são os critérios para participação nesse grupo? Os critérios são, para submeter um projeto de comunidades, você precisa pertencer a uma comunidade tradicional, viver num território coletivo, como, por exemplo, uma reserva extrativista, ou um território quilombola, ou também uma terra indígena. Os indígenas também estão contemplados nessa